por falsas manifestações que existem em nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, nesse momento, nessa atualidade. Nós não estamos isentos de passarmos por isso. Existe, nos dias de Paulo existia, e hoje nos nossos dias não são diferentes. Então nós vamos aqui para o primeiro assunto, o primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos já começar aqui falando do dom de profecia, conforme está relatado em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 10. O dom de profecia. O que é o dom de profecia? O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. E isso é uma realidade. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortarmos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, uma recomendação paulina, a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. Toda profecia espontânea deve e precisa ser julgada. Base bíblica, pode? Base bíblica para isso, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 ao 33. Então, meus irmãos, o dom de profecia, segundo o autor de uma preciosa teologia sistemática, que é o Dr. Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 14, refere-se ao quê? A uma mensagem. Isso é muito fácil da gente entender. É uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida. Não é uma língua desconhecida, é uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Isso é muito importante, a gente entender isso aqui. Então, o dom de profecia é uma manifestação sobrenatural concedida pelo Espírito a alguém, a uma determinada pessoa, ao indivíduo, e esse, sobre o poder do Espírito Santo, vai trazer uma mensagem a essa pessoa, a esse irmão, a esse indivíduo. E essa mensagem, como diz aqui, ela é uma língua conhecida tanto para quem fala, como também para quem ouve. Porque hoje existe alguém que recebe uma profecia e às vezes alguém
na curiosidade, pergunta: o que Deus falou para você? Qual foi a mensagem que eu não sei, eu não entendi? Então aqui fica bem claro, bem nítido que essa língua, né, essa mensagem espontânea que é inspirada pelo Espírito, é uma língua, ela vem uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Tanto quem está falando como quem está recebendo precisa entender. Não é uma língua desconhecida quando se trata de uma mensagem profética, de uma profecia. Isso é muito importante a gente entender isso aqui. E aí nós temos os objetivos da profecia, que são, em primeiro lugar, olha só a conotação dos objetivos da profecia. Em primeiro lugar, edificar. Em primeiro lugar, a edificação. Por quê? Porque a edificação, irmãos, todos aqui sabem, ninguém precisa ser um engenheiro civil, um arquiteto para entender. Toda construção, ela começa de baixo. Toda construção começa pelo alicerce, pela base, né? Então, o que Paulo coloca aqui em primeiro lugar acerca dos 3 objetivos da profecia é a edificação. E se tinha um camarada que era preocupadíssimo com a edificação do corpo de Cristo, da igreja, era Paulo. Porque Paulo sabe que todo corpo bem ajustado, bem edificado, ele tem uma estrutura fortalecida. E os irmãos sabem muito bem que quando se constrói uma casa e que não se coloca aquilo que precisa ser colocado, se tratando aqui da ferragem, essa estrutura pode se comprometer com o passar dos dias, porque a base é muito importante. E Paulo coloca aqui em primeiro lugar, o primeiro objetivo da profecia é a edificação. Em segundo lugar, a exortação, né? E em terceiro lugar, a consolação, ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, a profecia tem esses 3 fundamentos, esses 3 objetivos: a edificar, exortar e consolar. Fora disso, irmãos, a gente tem dificuldade de absorver determinadas mensagens que supostamente são profecias. E o comentarista coloca aqui, muito bem colocado isso aqui, que profetizar não é desejar uma bênção a alguém. E hoje nós vemos isso muito, né? Eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua vida isso, eu profetizo. E esse eu profetizo não é Deus que está mandando, não é Deus que está falando, né? Talvez o irmão no desejo de ver alguém bem, de ver a pessoa bem colocado na sua inocência, pode até usar esse termo, eu profetizo, né? Mas a mensagem profética, ela não é nada humano, não é eu que crio dentro do meu coração, não é um desejo, não é nada pessoal que nasce no meu coração, vem de Deus. E nós temos no Antigo Testamento, nós temos o profeta Natã, quando Davi conta para Natã, diz: olha, Natã, eu tenho o desejo de edificar uma casa ao Senhor, eu tenho o desejo de construir uma casa para Deus. E os irmãos sabem quem era Natã.
E Natan disse: Davi, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Deus não tinha mandado Natan falar isso para Davi. E aí passa-se um tempo, Deus fala com Natan. Agora é Deus que manda Natan falar. Mas a mensagem não é de confirmação do que está no coração do rei. A mensagem que Deus dá para Natan é o seguinte: vai lá, conserta o erro, diz para ele que o desejo dele de construir um templo, uma casa a mim, não é ele que vai fazer. Então, talvez querendo se preservar, talvez Natan disse isso, não sei, ou porque era o rei que estava com esse desejo no seu coração de construir, mas essa mensagem não foi uma mensagem que Deus mandou Natan entregar, né? Não veio de Deus, foi algo do seu próprio coração. Mas na frente ele vai falar sobre as 3 fontes da profecia. Então, meus irmãos, profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. E aí nós temos aqui um gravíssimo problema que o pastor Erinaldo Renovato coloca aqui, ainda nesse primeiro ponto, que é a questão da falta de ensino. Como a falta de ensino da palavra hoje, em muitas igrejas, tem trazido prejuízos, né, à igreja do Senhor. Quando há omissão ao ensino, quando não há ensino genuíno da palavra de Deus, irmãos, aí se cria um ambiente favorável para aberrações, para superstições e inúmeras outras coisas que, na verdade, são causadas pela falta de ensino da palavra de Deus. E quando não há esse ensino, aí a gente vê o que a gente vê hoje nos nossos dias, né? Várias aberrações, e isso se dá também pelo fato do uso incorreto do dom, porque é muito importante a gente colocar isso aqui, irmãos. Olha, quero deixar bem claro aqui que não sou eu não sou contra a profecia ou a quem Deus usa, e nem tampouco Paulo era contra. Pelo contrário, Paulo incentivava. Pelo contrário, Paulo valorizava. Agora, o que Paulo aqui, a interferência de Paulo lá na igreja de Corinto, era concernente o mau uso desses dons. Essa é a razão pela qual Paulo teve que interferir naquela igreja, porque havia um mau uso desses dons. E o que havia lá na igreja de Corinto? O que havia lá era exibição. O que havia na igreja de Corinto era a exibição e não a edificação. E aí é por isso que Paulo, nessa carta endereçada a essa igreja, ele vai falar sobre a necessidade de edificação. Só nessa carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 14, ele fala pelo menos 8 vezes a palavra ordem, porque Paulo sabia muito bem que isso era muito prudente na hora do culto público a Deus. Então é muito importante a gente entender isso aqui. Então hoje, infelizmente, muitas igrejas sofrem com as consequências das falsas profecias, né? E essa questão ela é muito atual, essa questão de falsas profecias, de falsos profetas, de profecias não cumpridas, né? E isso é porque não há ensino. Quando não há ensino, então se abre essa brecha para que isso aconteça. E Paulo, irmãos, nos exorta aqui a não desprezar ou sufocar as profecias, né? Paulo não tinha esse interesse, esse desejo de
desprezar as profecias da igreja, jamais. As Escrituras nos orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito que está por trás da mensagem. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Isso é bíblico. Toda profecia espontânea deve e precisa ser julgada. Então Paulo aqui não está desprezando, não está nos orientando a desprezar as profecias, pelo contrário, Paulo está aqui nos direcionando, nos conduzindo a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. Porque hoje é muito fácil profetizar, irmãos. E aí nós precisamos, mais do que nunca, ter o discernimento. Esse discernimento é muito importante. E a gente vê isso em Neemias, né, pastor Neto? Neemias, por algumas vezes, alguém chega para ele com uma mensagem, e essa pessoa se intitulava profeta. Essa pessoa trazia uma mensagem que, segundo ela mesma, era uma mensagem de Deus, e dizia: olha, Neemias, vamos para o meio do templo, vão vir te matar, né? E ele cita na sua oração imprecatória, ele cita o nome de uma profeta, não me recordo o nome, e ele cita o nome dessa mulher que era uma profeta, e ela por várias vezes foi até Neemias com a mensagem. Mas Neemias, está bem claro lá no texto, que Neemias entendeu que não era Deus quem havia enviado. Então Neemias entendeu, discerniu que era algo falso, não era algo verdadeiro, né? E nós precisamos ter esse discernimento, porque esse discernimento, irmãos, é que vai colocar no chão toda falsa profecia, toda falsa mensagem, né? E nós precisamos estar alerta para isso. Sim. Lembrando que no Antigo Testamento era julgado o conteúdo, se realmente acontecia. Se fosse falso, ele morria. Se fosse profeta, Bem colocado. No Antigo Testamento, irmãos, isso está lá no livro de Deuteronômio, o profeta que profetizasse e a profecia não se cumprisse, porque a profecia era julgada pelo seu cumprimento. As mensagens dos profetas do Antigo Testamento eram julgadas segundo o cumprimento delas. Se não se cumprisse, né, isso está lá no livro de Deuteronômio, esse profeta ele era morto, ele morria, né? E a colocação do pastor, nosso pastor, é a seguinte: se fosse hoje levar por essa vertente aí, quantas pessoas já estariam mortas, né? Mas hoje a gente entende muito bem pela Bíblia que esse julgamento, ele pertence nos nossos dias a Deus. É Deus quem vai julgar. Sim. Lembrando que hoje já não é mais a profecia. Hoje é dom. Agora julga a fonte dessa profecia, se está agora de acordo com a verdadeira profecia da palavra de Deus. Muito bem. Obrigado, pastor. Então, meu irmão, eu quero aqui encerrar esse primeiro tópico aqui, falando sobre a questão da gente julgar a profecia. Há uma base bíblica para isso. Olha só, você não vai julgar o profeta. A Bíblia não está mandando julgar o profeta.
porque vai ser julgado essa mensagem, e isso pelo crivo da palavra de Deus. A Bíblia é a base para esse julgamento, é a palavra. Então, a palavra é a base para o julgamento dessa mensagem, tá? E é isso que Paulo deixa bem colocado, bem claro, para a igreja de Corinto, que toda mensagem, se tratando de profecia, ela precisa ser julgada. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao 33. Precisa sim ser examinada, precisa ser julgada, porque isso, irmãos, é muito importante. Você não vai pegar um remédio e beber sem saber para quê. Para que é? Para que serve? Não sei, peguei, bebi. Ninguém vai fazer isso, né? Então, da mesma maneira, a profecia, ela precisa ser julgada. É a profecia, tá? Toda profecia é a profecia, não é o profeta, é a profecia. Aí eu vou usar um exemplo aqui de um profeta do Novo Testamento chamado Ágabo. Esse profeta, ele profetizou no início aqui do livro de Atos, ele profetizou uma grande fome. Acho que os irmãos se lembram. Esse profeta profetiza uma grande fome que a terra passaria. E lá no capítulo 20, olha só, lá no capítulo 20 de Atos, o Espírito revela para Paulo, diz para Paulo, que o que aguardava ele em Jerusalém era prisão e cadeias. Isso no capítulo 20, o Espírito diz para Paulo: olha, o que te espera em Jerusalém é açoite, é prisão e cadeias. Aí no capítulo 21, esse mesmo profeta, lá que profetiza no início do livro de Atos, profetiza acerca da fome, no capítulo 21 ele aparece, e ele então pega o cinto de Paulo. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Ele pega o cinto de Paulo e diz: olha, assim farão ao dono desse cinto. Então a gente percebe o quê? Uma consonância de uma verdade, de que realmente esse profeta estava falando algo que estava diretamente vindo de Deus. Porque no capítulo 20, Paulo recebe a revelação de que em Jerusalém ele seria preso, seria açoitado. Capítulo 20. E no capítulo 21, esse profeta entrega a mensagem para Paulo, dizendo que realmente o que ele passaria em Jerusalém seria prisão, açoites e cadeias. Agora imagine se esse profeta, pastor Neto, aparece no capítulo 21, como ele aparece, dizendo para Paulo: olha, Paulo, o que te espera em Jerusalém é mel, o que te espera em Jerusalém é só coisa boa. Mas aí a gente vê a consonância da mensagem, e a pergunta é: por que a mensagem foi a mesma? Porque a fonte era a mesma, era o Espírito Santo de Deus. Ele é a fonte principal. Então está bem colocado aqui acerca do dom de profecia, né? O dom de profecia é uma mensagem espontânea, como a gente falou, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Vamos aqui para a importância do dom de profecia, a relevância do dom de profecia, porque isso também é muito fundamental. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo.
devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Então, meus irmãos, o dom de profecia é importante, é relevante, né? É importante para a igreja de Cristo, e é tão importante que Paulo, olha só, ele exortou a igreja lá em Corinto a buscar esse dom. Paulo exortou a igreja a que buscasse com diligência, né, com muito cuidado, esse dom. Então, como eu disse aqui no início, Paulo não era contra, irmãos. Paulo não era contra a profecia, ou incrédulo a esse dom de profecia. Pelo contrário, Paulo diz aqui nessa carta o seguinte: ele destaca aqui, ele faz uma fala maior, a busca do dom de profecia. E a pergunta é: por que Paulo parece que ele dá mais ênfase à busca do dom de profecia do que o falar em línguas ou a interpretação das línguas? Ele vai ver isso lá na frente. Por que Paulo aqui ele diz: procurai com zelo os melhores dons? E aí ele destaca principalmente o de profetizar, o de profecia. Por quê? Porque Paulo sabia muito bem que quando Deus usa alguém legitimamente em profecia, não é uma pessoa que vai ser consolada, edificada ou exortada. Pelo contrário, a razão pela qual Paulo incentiva a buscar o dom de profecia é porque ele sabe que quando alguém é levantado por Deus em profecia, em um culto público, toda a igreja é edificada, é consolada e exortada. É por isso que Paulo incentiva a busca do dom de profecia. E eu disse aqui agora há pouco, e volto a repetir, Paulo era tendencioso, era algo que estava muito no seu coração, era a edificação da igreja de Cristo. Então o dom de profecia é importante, é atual, é necessário, e nós cremos, da mesma maneira que infelizmente existem os falsos profetas com falsas mensagens, existe os legítimos, existe homens e mulheres de Deus a quem Deus usa com esse dom a fim de falar à sua igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. Amém? Então é muito importante a questão da relevância do dom de profecia para os nossos dias. E nós temos aqui 3 fontes da profecia. A primeira fonte são fontes diferentes, né? A primeira fonte, Deus; a segunda, o homem ou o diabo. São 3 fontes que uma profecia ela pode ser oriunda, ela pode se originar: Deus, o homem ou o diabo. Aí alguém pode perguntar: mas será se o diabo pode falar na boca de alguém em profecia? Meus irmãos, nos dias de Paulo havia, e nos nossos dias não são diferentes. Então é muito importante a gente compreender isso aqui, que a profecia ela não tem só uma fonte, Deus. Existe mais 2 fontes aqui: o homem ou o diabo. Eu citei aqui o caso do profeta Natan, que disse para Davi:
constrói o templo porque Deus é contigo, algo humano do coração dele. E a outra fonte aqui, o diabo pode sim usar alguém, falar na boca de alguém para transmitir uma mensagem que nós talvez, por falta de discernimento, de entendimento, podemos absorver e dizer: veio de Deus, é do céu. E aí nós vamos aqui para aquela menina lá de Atos. A menina acompanhou Paulo por muitos dias, não é assim? Vários dias. E o que ela dizia? Esses homens que vos anunciam o caminho do céu são o quê? Servos do Deus Altíssimo. Pastor Júlio? Amém. Obrigado. Então, aquela menina, irmãos, ela estava falando algo que não era uma verdade? Sim ou não? O que ela estava falando era verdade, pastor Vicente? Esses homens que anunciam o caminho do céu, a salvação, são o quê? Servos do Deus Altíssimo. O que ela estava falando era verdade, sim ou não? Claro que sim. Isso ela fez por muitos dias, ó. Mas Paulo, conhecendo a fonte, sabendo que não era Deus, mas o diabo, porque aquela menina, ela possui um espírito de adivinhação. Aí o que Paulo faz? Ele se volta para a menina e ele então repreende aquele espírito imundo, e ele faz questão de dizer espírito imundo, e aquela menina ficou liberta. Então talvez se fosse eu, vou usar aqui a minha figura, talvez eu iria dizer: não tem nada errado, está tudo certo. Mas a fonte não era Deus, a fonte era o diabo. Então é possível sim. Aí eu vou usar aqui a figura de Pedro. O que Pedro disse para Jesus? Senhor, não vai não. Esquece Calvário. O que Jesus disse para ele? Jesus repreende, porque o Senhor sabia que não era, que era ali o diabo falando na boca de Pedro. Não era Deus, era uma mensagem que não vinha de Deus. Então nós precisamos entender muito bem essa questão das fontes. A profecia ela pode ser proveniente de Deus, do homem ou do diabo. E a gente deve fazer o quê? Nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mostra essas ações de falsos profetas, com mensagens falsas. E nós temos aqui no capítulo 7, versículo 15 de Mateus, o alerta de Jesus, o alerta do Senhor, quando ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então todo cuidado é pouco, porque a profecia, irmãos, ela tem essas três fontes. A única fonte que nós temos certeza e que nós recebemos a mensagem é de Deus, e precisamos
julgar, entender muito bem isso aqui, para que a gente não esteja aí comendo tudo que vem diante de nós e absorvendo tudo quanto nós ouvimos. Vamos falar aqui sobre os propósitos da profecia. Os propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a profecia por excelência. Deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos aqui: não ouçamos a tais falsários. Jeremias capítulo 23, versículo 9 ao 22. Então a profecia, ela contribui para a edificação do crente. A profecia, quando ela vem de Deus, ela te edifica, ela me edifica, ela nos deixa mais edificados. Quando a profecia de fato vem de Deus, ela vem com esse objetivo, a edificação do cristão. Hoje, como diz aqui o pastor Reinaldo Renovato, existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e ele coloca aqui em destaque de profecia e a sua função. Por quê? Porque hoje existe, como ele bem coloca aqui, líderes que permitem que as igrejas que eles lideram sejam guiadas por supostos profetas. Então, meus irmãos, como o pastor Júlio acabou de colocar aqui, a igreja ela não é guiada por profecia. A igreja não deve e não pode ser, em hipótese alguma, guiada por profecia. A igreja, ela tem um manual. A igreja, ela é guiada, ela é conduzida pela palavra de Deus, que é a profecia por excelência. A profecia por excelência é o guia, é a bússola, é a palavra de Deus. E por outro lado, existem líderes, que erroneamente também não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Eu confesso para os irmãos que eu já preguei em determinadas igrejas, que eu não volto lá para pregar nem na base do 0800, nem se me oferecer. Por quê? Porque existem muitas igrejas, irmãos, que não gostam de Bíblia, de palavra, e eu já passei por algumas delas. São igrejas que amam e que são guiadas por revelações, por profecias, mas graças a Deus que nós aqui temos sido ensinados e vamos continuar sendo ensinados que o nosso manual de regra e fé, o que nos guia é a palavra de Deus. E hoje a gente vê muito essa questão da pessoa profetizar o que o povo gosta de ouvir, profetizar o que o povo tem interesse, o que está em alta. E aí a gente se lembra daquele profeta lá do Antigo Testamento, Micaías. Micaías era um profeta, mas era um profeta legítimo. E esse profeta, ele
um dia foi convidado para ir até o rei, porque o rei havia feito uma aliança com Josafá. Todos os profetas profetizaram e disseram: podem ir porque a vitória é de vocês, podem ir porque o Senhor vai dar a Ramote de Gileade para vocês. Mas Josafá sabia, pastor Clóvis, olha só, todos os profetas que comiam da mesa de Jezabel profetizaram, todos, com exceção um que não comia da mesa de Jezabel, e esse era Micaías. Mas Josafá teve o cuidado e a percepção, discernimento, eu creio sim, de entender o seguinte, que ele não ainda estava certo, convicto no seu coração de que realmente aquelas mensagens eram vindas diretamente de Deus, ou era Deus que estava falando. Talvez se fosse muitos cristãos dos dias atuais, não, é Deus que está falando, ao tanto de profeta, é possível que há erro nisso aí. Mas aí Josafá disse: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Será se não há? E aí alguém disse: olha, ainda tem um homem de Deus, um profeta de Deus, pelo qual nós podemos consultar o Senhor, mas esse não profetiza o que é bom, ele só profetiza o que eu não quero. E esse é o homem de Deus, esse realmente tinha uma mensagem de Deus. E se a gente for olhar, irmãos, fazer aí um apanhado dos profetas, todos os profetas, a gente pouco vai ver esses profetas, pastor Cláudio, com a mensagem sabor de mel. Era mensagem de juízo, de confronto. E qual foi a mensagem do profeta? Alguém até tentou convencer ele que ele falasse o que o rei queria ouvir. E ele disse: olha, que o Senhor me mandar falar, isso eu vou falar. E quando ele chega lá, ele entrega a mensagem. E aí, o que o rei ordena? Coloca ele no cárcere, trata ele com água e pão, até que eu volte da guerra. E o profeta disse: se tu voltares em paz, vivo, o Senhor não falou na minha boca. Então, hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que gostam de profecias, mas querem ouvir apenas o que eles desejam no coração. Todavia, a palavra de Deus nos alerta que não ouçamos tais falsários, porque a profecia ela não é nada do coração do homem, ela é do coração de Deus. E Deus nem sempre vai falar o que eu quero, mas o que eu preciso, o que nós precisamos ouvir. Então nós encerramos aqui acerca do dom de profecia. Nós vamos aqui caminhar para o segundo dom de elocução, que é outro dom também que é utilizado a fala, a voz, que é o dom de variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menos ou de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordem diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais, apresentado em 1 Coríntios, capítulo de número 12. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado. Então, meus irmãos, esse dom também é muito importante, que é a variedade de línguas. Eu quero deixar claro aqui que esse dom de variedade de línguas, ele é diferente
das línguas que o crente recebe quando do momento do seu batismo com o Espírito Santo, tá? Essa variedade de línguas aqui é um dom, tá, que determinada pessoa recebe, que o Espírito Santo concede. Pastor, mas eu não tenho esse dom de variedade de línguas, mas fui batizado com o Espírito Santo. Há alguma diferença, alguma distinção? Há uma diferença. Você recebe o batismo com o Espírito Santo, fala em outras línguas, né? Mas pode acontecer também que você não recebeu, porque nem todos recebem esse dom aqui, que é o dom de variedade de línguas. E quem recebe esse dom de variedade de línguas, que é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante, a pessoa que está falando, não entende, ela é para fins de louvor, oração ou a transmissão de uma mensagem de Deus, de uma mensagem divina. E esse dom, como está aqui colocado, ele é importante também, ele tem muita importância, e ele acrescenta tal conclusão, porque existem pessoas que acreditam que esse dom, ele não tem tanta importância, ele não tem tanta relevância, mas ele é sim importante, tá? Como os demais dons, tá? Então nós temos aqui o segundo dom, se tratando aqui da classe dos dons de elocução, que é o dom de variedade de línguas. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Qual é o propósito dele? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente, que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Então, qual é a finalidade desse dom? Qual é o objetivo deste dom de variedade de línguas? Ele visa a edificação da vida espiritual do crente. Ao contrário, as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exorta a igreja, porque, irmãos, deixa eu só fazer uma fala sobre isso aqui. Esses dons aqui, variedade de línguas, ele não tem o mesmo efeito quanto a profecia, tá? Por quê? Porque a profecia, ela edifica a igreja, toda a igreja, no coletivo, né? Porém, quem fala, quem tem esse dom de variedade de línguas, né, como diz aqui o comentarista, ao contrário da profecia, não edifica ou exorta a igreja. É algo particular, é para edificação particular do crente, do cristão, esse dom que é o dom de variedade de línguas, tá? E através disso o Espírito Santo renova essa pessoa, fala com ele, toca ele, e é muito importante também esse dom que é o dom de variedade de línguas. A atualidade desse dom: é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, ou seja, foi algo só que foi no tempo dos apóstolos, foi algo exclusivo para aquele povo. Não, o Senhor continua abençoando os crentes com este dom, e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram outras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Então, o dom de variedade de línguas não é algo que está, ou que foi restrito, né, exclusivamente aos profetas, aliás, aos apóstolos. Não, até hoje o Senhor Jesus continua abençoando a igreja e dando também, conferindo esse dom, que também é importante para a edificação pessoal do cristão,
que é o dom de variedade de línguas. E nós vamos aqui para o nosso último assunto. A pergunta do pastor Júlio é a seguinte: esse dom de variedade de línguas, ele pode ser usado no culto público? A gente vai ver isso já aqui. A gente vai já responder aqui na frente, pastor Júlio. Pode ser? Interpretação de línguas. Então vamos lá. A interpretação dessas línguas. Definição do dom. Thomas Rowe ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então a pergunta do pastor Júlio é a seguinte: num culto público pode-se utilizar esse dom de variedade de línguas? Não é isso, pastor Júlio? Pode ser usado? Sim. Mas a conotação de Paulo aqui é o que nós acabamos de ver aqui. Ele faz aqui uma nomeação que isso deve ser feito, olha só, por 2 ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Ou seja, o que Paulo está colocando aqui, irmãos, é o seguinte: é muito importante que alguém use esse dom, que alguém faça uso dele no culto, enfim. Mas o que Paulo deixa aqui bem claro é que haja interpretação. Para quê? Para que todo mundo possa entender o que essa pessoa está falando. Porque o cuidado de Paulo era o seguinte: o cuidado de Paulo era que os pagãos da época, as pessoas que não eram ainda cristãos, entrassem na igreja e vissem lá aquelas manifestações e saíssem de dentro da igreja com o seguinte pensamento: esse povo tão louco, esse povo estão louco, porque não entende, essa pessoa não entendeu o que estava sendo falado. E é por isso que Paulo faz questão aqui de colocar essa questão da necessidade que haja um intérprete, né? E Paulo também aqui ele faz aqui uma defesa sobre essa questão de haver ordem, né? Isso deveria ser feito por 2, né, ou quando muito 3 pessoas, para que houvesse uma ordem no culto. Agora o senhor foi mais preciso. São duas coisas distintas. Porque, por exemplo, Deus pode dar o dom de língua à pessoa, mas esse dom não necessita de interpretação. É o dom que Deus dá para a pessoa para a edificação pessoal dela. E ela pode falar isso aonde ela quiser, com um critério, um culto público. Se for um culto aberto, onde tem pessoas que não vão entender aquilo, que vai causar uma certa dificuldade para a igreja, para os incrédulos, você não pode falar ele, mas só para você. Essa
Muito Agora, bem. a interpretação do dom é outra coisa. Por exemplo, aí, o pastor está pregando aí, levanta a pessoa começa a falar em línguas. Se eu estiver pregando, eu vou parar. Eu vou esperar. E ele está falando. Sim, mas eu vou esperar. Certo? Se não houver a interpretação que eu estou entendendo, que aí não é uma intervenção de Deus para alguma coisa a mais, sim uma questão da pessoa. Desculpa, viu? Não, muito bem colocado, pastor Júlio. Eu entendi perfeitamente a sua colocação. E nós vamos aqui para a diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender, como disse o pastor Júlio, e eu concordo, sem entender absolutamente nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, bem colocado aqui, a profecia é diferente, do dom de interpretação. A interpretação das línguas, ou o dom de língua, precisa que haja alguém para interpretar. Já a profecia não há necessidade de que alguém a interprete. Por quê? Porque é uma mensagem que todo mundo vai entender e compreender. Por isso não há essa necessidade de interpretação. E nós estamos aqui encerrando. Eu vou encerrar aqui com a conclusão que diz assim: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Amém? Que Deus em Cristo muito nos abençoe e que nós possamos mais uma vez sairmos daqui mais edificados, mais consolidados e preparados para tudo aquilo quanto Deus tem para cada um de nós. Eu quero agradecer pela oportunidade que nos foi dada de ministrarmos essa preciosa lição que fala sobre esses dons importantes para a igreja atual. Que Deus abençoe. Eu quero devolver a oportunidade, passar a direção à superintendência da escola bíblica, e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado pela atenção, pela participação, e que Deus continue falando cada dia em nosso coração. Deus abençoe.